Tem muito desequilíbrio muscular? Você trabalha muito em cima disso, em termos daquela relação IQ, por exemplo? Então, Belmiro, eu vim daquela geração paleozoica. Eu comecei a ter contato com as avaliações de equilíbrio lá nos anos 90 pela Cybex. Né? Então, como eu trabalhei com basquetebol e tive contato com futebol, no futebol e no basquete, que quando tinha condição financeira, a gente utilizava o protocolo da Cybex com diferentes velocidades angulares. Então, a gente analisava com 60 graus por segundo, 180 e 300. Então, analisava extensor direito e esquerdo, e aí a gente usava o protocolo da Cybex. Diferença superior a 10%, tanto no torque máximo, potência ou resistência de força, era considerado desequilíbrio. Né? Então, a gente usava Qual o protocolo acima de 10%. Acima de 10%. Tanto nos extensores como flexores. Entre lados, tá? Entre lados. E aí, o protocolo que a gente utilizava da Cybex também era do anterior e posterior, flexor e extensor. Que o flexor ele deveria ter de 60% a 70% do torque do extensor. Né? E aí, o que a Cybex preconizava? Que se a gente tivesse com um flexor acima de 70% da força do extensor, não é o flexor que estava forte, era o extensor que estava fraco. Ah, sim. Né? Que legal. E aí tinha que ficar entre 60% e 70%. Então, o que eu fazia? Quando estava entre 60% e 70%, segue o barco. Quando estava abaixo de 60%, nós complementávamos com volume semanal maior para a musculatura que estava desequilibrada. Né? E a mesma coisa para o extensor. Então, a gente utilizava os trabalhos da Cybex com parâmetro. Né? E hoje, como eu trabalho com o acelerômetro, eu utilizo com o acelerômetro. Eu vejo o torque com o acelerômetro da perna direita e esquerda e vejo também potência. Né? E aí, se tiver uma diferença superior a 10%, a gente começa a fazer trabalho mais unilateral. Perfeito. A desequilíbrio entre lados. Uma dúvida que a galera tem muito a gente fala da relação isquiotibiais quadríceps ou isquiosurais quadríceps. E a galera pergunta, mas como é que eu avalio isso na academia? Tem como avaliar na academia? Então, de uma maneira tupiniquim, eu falo, uma coisa é a gente viver no mundo lindo e maravilhoso do laboratório. Outra coisa é o cara que está lá na ponta. Né? Então, às vezes, a gente quer trazer algo que está muito distante da realidade. Então, quando eu não tinha condições financeiras, eu vou me colocar no lugar do cara que está na academia. Tá? Vou lá, pego uma mesa extensora que não está zoada, uma mesa extensora confiável, né? Eu posso fazer o teste para ver como é que está a perna direita e esquerda, do extensor, do flexor, né? De uma maneira mais simples, porque não adianta eu falar assim, você tem que fazer isocinético, o cara fala, mas eu não tenho dinheiro. Eu não conheço onde faz. Você tem que fazer com um acelerômetro, mas eu não tenho. Então, a sugestão que eu dou, se o cara confiar na mesa extensora que ele tem, ou na mesa flexora, ele pode fazer os testes unilaterais e ver. Né? Porque ele vai fazendo acompanhamento, ele com ele mesmo, com o cliente dele. Mas flexor e extensor não tem como, né? Porque não tem como. Comparar uma mesa flexora, uma cadeira flexora com uma cadeira extensora é difícil. Fica difícil. Mas aquela célula de carga que a galera... que hoje é mais acessível, né? Hoje a galera está vendendo até para ser utilizado na academia. Você acha que funciona para trabalhar a isometria... extensor, tem até um protocolo, né? A posição que você tem que ficar. Tem os trabalhos, faz extensão isométrica. Tem uns trabalhos legais, né? Tem uns trabalhos legais aí com avaliação de força máxima isométrica, resistência de força isométrica também. E com baixo custo, né? Então facilitou bastante. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.